Olá, mais uma vez aqui para falar sobre meios de contraste que são usados para exames radiológicos no setor de imagem. Bom, todos os contrastes devem ser observados, a data de validade, meio de armazenamento e a quantidade a ser utilizada. Só retirar lá do recipiente que eles são usados, né? Uma vez só. Se tiver de retorno, tem que voltar à geladeira e botar uma quantidade certa lá. É bem raro, mas pode ser reutilizado. Perdoe-me, pode ter. O restante que sobrar pode ser utilizado. Bom, o contraste que nós vamos falar hoje é o contraste à base de iodo. O contraste à base de iodo tem suas peculiaridades. Primeiro, pacientes com alergia a frutos do mar, ou qualquer alergia, mas principalmente a frutos do mar, deve evitar fazer esse exame. Avisar o técnico, avisar o médico, avisar o seu médico, né, que ele indicou para ir para ser feito esse exame, que você tem esse problema. Partindo daí, é feita uma anamnese, uma conversa com o paciente, coletando informações para que você faça o exame de maneira adequada. Quem não é da área tem que saber disso. Não pode ser realizado, porque não há um meio seguro. É igual estava falando, não há um meio seguro da radiação, nem a tomografia é segura, porque ela mexe na parte unicelular. Mas o custo-benefício é que tem que ser avaliado pelo médico, pelo profissional médico. Ok? Então, nós temos o contraste iodado, iônico e não iônico. Todos os dois têm a mesma característica de não usar se tiver alergia. E aí nós vamos ver, eles são usados em diversos tipos de exames, como a daqueocistografia, que é o exame das glândulas lacrimais, fistulografia ou qualquer ferida, urografia excretora, uretocistografia retrógrada, esterossalpingografia, dentro de toda sistema venoso e arterial de um modo em geral. Enfim, o contraste é um meio que é uma substância que é introduzida no corpo para que preencha as lacunas deixadas na área ou evidenciar com maior nitidez a região que está sendo estudada, para poder saber se ali tem uma obstrução, patologias de um modo geral, dentre outras avaliações médicas. Portanto, sabemos que nós temos que ter, além de toda essa precaução, a necessidade de avisar a sociedade como um todo, e principalmente ao paciente, por exemplo, o jejum de 12 horas, né, que são muito importante. Então, assim, o contraste iodado é muito mais complexo e muito mais cuidadoso a gente está repetindo do que, por exemplo, o contraste à base de bário, porque o contraste à base de bário do sistema digestório é eliminado com facilidade pelo corpo humano, mas todos os cuidados devem ser observados pelo profissional da área, pelo acompanhante, pelo próprio paciente e pela unidade de radiologia que vai desenvolver exames específicos. Mais uma vez, eu aconselho quem vai entrar na área, quem precisa fazer esse tipo de exame, enfim, façam pela manhã, porque fica fácil à noite você fazer o jejum de maneira adequada, chegar, realizar o exame com destreza e voltar à rotina no outro dia. Tá ok? Então, esses são os meios de contraste. E tem um contraste negativo, que pode ser ou não usado, por exemplo, como artroscopia do joelho, ou no enema baritático injetado meio de contraste com ar para discernir algum tipo de patologia no intestino grosso, por exemplo. Tá? É o ar. O ar é considerado meio de contraste negativo também. Tá ok? Então, breve estarei falando, começando a partir dos próximos vídeos agora, falar com mais ênfase, com mais detalhes, quantas e quais são as radiografias de determinado tipo de exame, como deve se proceder durante o exame, meio de radioproteção, toda essa necessidade, se faz estar no subconsciente do profissional da área de imagem, principalmente técnico em radiologia, como eu,
E quem deseja entrar na área, eu falo. E vou repetir mais uma vez que eu venho sempre falando nos vídeos aqui. Se estiver falando de imagem, passe a observar. Se estiver falando de saúde, perdoe, se estiver falando de saúde, passe a observar, seja o que for, relacionado, nova vacina, orientação governamental, uma faculdade, um curso técnico que está falando sobre saúde, uma matéria lida na jornal. Agora, quando estiver falando de imagem, quando estiver falando de radiologia, dobra a atenção. Para quê? Para que você adquira esse conhecimento e aplique, troque, interaja, como vocês estão fazendo aqui agora. No mais, um grande abraço. Qualquer coisa, ulisses-júnior2@hotmail é o meu e-mail. Tem um canal também no YouTube, o professor Ulisses Fontes. Obrigado, fiquem com Deus.